Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Jornada Empreendedora e hoje em clima da Espanha, né? Exatamente. Hoje a gente atravessou fronteiras e vamos conversar com a Vitória, dona da Império de las Tartas. É assim? Acho que acertei. Vitória Acertou, isso mesmo. brasileira. Muito bom. Vitória brasileira, nascida no Rio, né? Depois ela vai me confirmar isso. Saiu daqui para desbravar o mundo e hoje mora na ilha de Gran Canárias, na Espanha. E lá ela montou o seu império, doce império de Las Tartas, e vai trazer aqui sobre a trajetória dela, dos desafios e como que estão as coisas hoje lá na Espanha, não é não? É Com isso. certeza, né? Hoje a gente está fazendo uma entrevista internacional, né? É muito bacana a gente estar aqui hoje e vamos conhecer um pouco sobre a história da Vitória e já quero já passar a palavra para ela falar como que foi, né? Sair aqui do Brasil, ir para a Espanha, tentar empreender lá. Então, Vitória, a palavra é toda sua. Oi, gente, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A ideia não foi muito bem vir empreender diretamente, né? Eu vim porque eu tenho família aqui, meu avô é espanhol, nasceu aqui, devido às raízes. E nada, eu tive que sair daí do Brasil por causa da violência, né? Infelizmente, a violência aí no Rio tá muito grande. E aí, aqui, querendo ou não, é um lugar mais tranquilo para morar. Muito bacana. E como é que você começou, né, a empreender, né? Porque você saiu daqui por conta da violência do Brasil e chegou aí, bom, creio que não sabia, né, muito com o que você queria e onde você se encontrou aí na Espanha. Então, já morei aqui na Espanha em duas oportunidades. Uma eu era menor de idade, eu tinha 9 anos, e aí meus pais eram separados. E então eu vim morar aqui com meu pai, de 9 aos 12 anos. Depois eu voltei para o Brasil e estive trabalhando aí. Comecei a trabalhar como jovem aprendiz, formalmente. Antes disso, tive outros trabalhos também. E depois, com 19 anos, eu casei e voltei de novo aqui para Espanha por causa da violência, que é um lugar mais tranquilo para morar. E aí eu já tinha estudado um curso de técnico de enfermagem, então eu vim para cá com essa ideia de trabalhar na área da enfermagem. Só que nem tudo é um mundo de flores, um mar de rosas, né? Infelizmente aqui a gente só pode trabalhar com título, então era um longo processo até a homologação desse título de enfermagem. Então, enquanto isso, eu fui trabalhando limpando hotéis de camareira de piso aqui. E aí, lá no hotel mesmo, eu comecei a levar coisas brasileiras, né? Teve o aniversário do meu sobrinho, eu fiz umas coxinhas, levei coxinha, todo mundo gostou, adorou. Levei pedaço de bolo, todo mundo gostou e adorou. E aí o pessoal começou a pedir, poxa, faz pra mim também, pra minha festa, pro meu aniversário. E aí eu comecei a fazer desde casa mesmo e comecei a vender. Como muitos empreendedores do Brasil, né? Começa assim em casa mesmo, na própria cozinha. E graças a Deus foi dando certo, as encomendas foram só aumentando. Muito bacana. E hoje você tem uma loja física? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma loja física. Comecei em 2019, desde casa, oferecendo para as minhas colegas mesmo no hotel. E aí foi aumentando a demanda, teve a crise do Covid, parei de vender bolo, dei um curso para a galera também, aí também foi outra maneira de empreender, né, vendendo curso, Isso no porque eu Covid, ia né? embora realmente. Como? Isso no Covid, né? O curso. Isso, no Covid, porque tava tudo muito difícil, já não tava mais trabalhando no hotel, meu marido não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Eu falei assim, vou embora pro Brasil, dou um curso aqui para juntar um dinheirinho e ir embora. Mas aí também não tinha nem voo para mim ir embora, os aeroportos todos parados, e aí a gente acabou ficando. Comecei a trabalhar no hospital, meu título homologou, fiquei 5 anos trabalhando como técnica de enfermagem aqui. E aí, no ano passado, eu dei. Ainda tinha gente me mandando mensagem, perguntando se eu ainda fazia bolo, salgado.
só gostava do meu bolo, só gostava do meu salgado, que era de ótima qualidade. Aí deu um start assim, poxa, eu tenho que voltar com isso, eu tenho que abrir essa loja. E aí, graças a Deus, no ano passado, a gente conseguiu abrir nossa loja física. Muito bacana. E tá desde então. Exatamente. Hoje a gente tem 4 meses já de loja aberta e tá sendo um sucesso por aqui. Poxa, muito bacana. Quais são os produtos que você oferece na sua loja? Além dos bolos, né? O nome é bem sugestivo, Império de las Tartas, o Império das Tortas, né? Traduzindo aí para o Brasil. Então, assim, a gente faz bolos personalizados, a gente também tenta trazer os produtos brasileiros, né? Que é o que a gente tinha muita saudade, né? De consumir, né? A coxinha, que não é fácil de encontrar esses lugares assim. E nem esse tipo de comida, né? Mas comida espanhola. Então, devido à necessidade, eu encontrei aí uma ideia, né, uma oportunidade. Devido à necessidade, encontrei oportunidade para poder abrir o meu negócio. Se eu tinha saudade de comer uma coxinha, pô, então outras pessoas também, entendeu? E aí, graças a Deus, a gente apostou nessa ideia. A gente oferece hoje coxinha, tartas de queijo, porque também a gente não oferece só produtos brasileiros, né? A gente tem que dar uma europeizada aí, vamos dizer assim, né? Então a gente também coloca lá brownie, red velvet, salgados, um pouquinho de tudo. Sim. Inclusive, era uma dúvida. Qual que é a tua maior clientela? Eu não sei se na, na ilha de Gran Canária tem uma quantidade de brasileiros expressiva e se a coxinha, né, esses produtos mais regionais foram bem aceitos, como que é com o público aí da região? O pessoal aqui tem um pouco de medo de provar, na verdade, né? Ajudou um montão a gente aquele filme que saiu da Netflix, Caramelo, que sai a coxinha no filme, então veio um monte de gente procurando por causa do filme, então deu uma levantada aí nas vendas, graças a Deus. O povo tem medo de provar, mas aí o que que a gente faz? A gente bota também as coxinhas pequenas na vitrine e dá mesmo pro povo provar. E aí todo mundo que prova gosta, compra, recomenda, entendeu? Então a gente tá ganhando público assim, no boca a boca. Não é fácil. Os brasileiros que comem, gostam, já conhecem, mas aí não é fácil você vir com uma ideia de uma comida de outro país para cá, não. Mas graças a Deus a gente está conseguindo avançar. Bacana. E como que você escolheu a localização da sua loja? A localização foi um dilema. A gente estava desde o início passado buscando um local para poder abrir, e aí a gente tinha conseguido um local e infelizmente ficamos 2, 3 meses esperando um monte de documentação sair e tal, perdendo tempo, dinheiro e no final das contas não tinha os documentos, porque aqui é tudo legalizado, tem que ter projeto de arquiteto, de tudo. E aí meu sobrinho passando no ônibus uma vez falou, ih, ali ó, aquele local tá alugando. Minha irmã gostou porque era um local principal, né? Uma avenida que passa muito ônibus, então tem bastante visibilidade. E aí a gente ligou e tudo aconteceu, deu tudo certo. Tinha toda a documentação em dia, então assim, o processo foi bem mais rápido. Legal, legal. A parceria, a sociedade é com a sua irmã? Exatamente, minha irmã é minha sócia, minha parceira aí, minha companheira de trabalho. Tá fechada comigo 10 a 10. Muito bom. E ela foi também para a Espanha em 2000 quando você viajou, em 2019? 2018, quando a gente voltou pra cá. A gente voltou pra cá em 2018 pela segunda vez. Ah, ela foi Ela junto com viajou junto vocês já. comigo. Sim, sim. Uhum. Bom, E, E aí, e desde como quando que é eu a tava lá parceria de vocês? naquele. Cara, desde quando eu tava naquele venda desde casa, desde a cozinha de casa, minha irmã saía do trabalho dela e ia lá pra casa me ajudar a enrolar coxinha. Eu, rápido, que eu tenho uma encomenda grande de coxinha amanhã. E ela ficava lá até de madrugada comigo, entendeu? Então, assim, meu fechamento 10 a 10 sempre. Entendi. Vocês duas são da parte de produção, ou uma se destaca mais na produção e vocês dividem isso com a administração?
Ou, de fato, as duas fazem produção, administração e tudo junto? Atendimento, né? Atendimento também, exatamente. Então, a minha irmã, ela tinha já experiência com essa parte de atenção ao público, de barista também, então ela sempre sabe fazer um cappuccino, sabe fazer um latte macchiato, sabe fazer um monte de coisa. Então ela já trabalhou nisso, então ela já tinha esse conhecimento prévio na área da restauração. E eu não, né? Sanitária ali, 5 anos trabalhando no hospital, então assim, eu não tinha muita atenção com o público, meu conhecimento era na cozinha. Mas hoje, quando a gente é empreendedor, a gente faz um pouquinho de tudo, né? A gente está Com desde a certeza. administração, desde a produção, desde venda, atenção ao público. Então, assim, aprendi a fazer café, aprendi a fazer cappuccino. E aí a gente tá no meio a meio. Quando dá, ela tá na produção. Eu sou a responsável por confeitar os bolos, finalização do bolo. Mas ela tá sempre ali me ajudando. Quando não dá tempo de eu fazer uma massa, ela faz a massa pra mim, ela faz recheio pra mim. Entendeu? Quando às vezes ela tá lá dentro também trabalhando, eu tô lá fora atendendo o público. Então, assim, a administração é mais eu que levo. E um pouco do marketing, assim, também. Agora a gente contratou uma empresa para isso, graças a Deus, um peso a menos. Mas é tudo meio a meio, tudo meio a meio. Você cuida da parte financeira também da empresa? Exatamente. Muito bacana. Você fez alguma formação ou se preparou para alguma forma, tanto na parte financeira quanto, eu não sei se você tem funcionária, mas de RH, o administrativo jurídico. Então, eu tenho várias formações, né? Primeiramente, eu me formei como técnica de enfermagem. Depois, estudei técnica de radiologia aqui, quando eu trabalhava no hospital. E também, nesse meio tempo, eu fiz um curso de panaderia e bolheria. Então, eu estudei essa parte de padaria, reposteria, confeitaria, né, no Brasil. Confeitaria, eu fiz esse curso e lá atrás, quando eu comecei como um jovem aprendiz, a gente trabalhava tipo 4 vezes na semana na empresa e um dia a gente tinha que ir para um curso e esse curso ele era de administração. Então Hum, assim, querendo ou não, eu peguei muita base dali. Aquilo ali foi algo que marcou assim a minha carreira, minha história, né? Marcou a minha história e eu sempre peguei muito esse conhecimento. Foi a base, assim, dos conhecimentos para mim de administração, foi dali. Muito entendi. bom, muito bom. E já aproveitando desse ponto do jovem aprendiz, Vitória foi jovem aprendiz comigo, gente. Então, sou prova de que ela realmente deu um 360 aí na vida dela. Falando sobre esse ponto, né? Como que você se vê olhando hoje a Vitória agora, né, dona ali da Império, e a Vitória jovem aprendiz lá de trás? O que que você vê A de Vitória já diferente, vai, assim, que mudou? a Vitória Jovem Aprendiz era uma menina com muito sonho, né? Muita expectativa e trabalhadora, só queria conseguir um dinheirinho para trazer a comida para dentro de casa, para ajudar a mãe, minha mãe solteira, criando 3 filhos, entendeu? Então a Vitória só queria só poder trazer o alimento de todos os dias, entendeu? E uma Vitória que sempre pensou muito no futuro, sempre pensou em como eu posso sair dessa situação, né? Como é que eu posso melhorar minha vida, como é que eu posso melhorar a vida da minha família. Então foi o que me motivou e me impulsionou a seguir estudando, correndo atrás, entendeu? E poder chegar onde eu cheguei hoje. Muito bacana. É, muitas pessoas, né, que tentam fazer algum tipo de empreendimento, né, elas começam, às vezes, até desanima, né? Você provavelmente o que não te desanimou foi a sua família, né? Que você precisava dar certo para poder ter isso. Como que você divide, né, a sua vida pessoal com a de trabalho, né? Eu sei que geralmente quando é empreendedor, né, não tem aquilo de, poxa, eu vou trabalhar certinho aqui 3 horinhas por dia ou quatro, não, né? É basicamente 24 horas o seu negócio e até você conseguir se estruturar e até dar certo. E como que você divide isso?
Exatamente. Hoje em dia é difícil dividir a vitória profissional do pessoal, porque que você falou, 24 horas de bom tempo hoje é vitória empreendedora, entendeu? A gente tem 4 meses só que abriu a loja, a gente tá no começo ainda. A gente não deu certo, a gente faz dar certo todos os dias, e é por isso que a gente tá ali, graças a Deus, tendo bastante sucesso. Então a gente tem que fazer dar certo todos os dias. E eu sempre penso assim, não tem plano B, cara. Já entrei de cabeça nisso, investi tudo que eu tinha nisso. Então, assim, não tem plano B. Tu tem que ir, continuar. Eu sempre falo assim, não tenha plano B, porque aí você tem que continuar no plano A e não tem Exatamente. volta atrás, não tem outro caminho para você seguir. Segue que dá certo, confiando em Deus todos os dias, acreditando que Deus vai providenciar. Sempre tem. É difícil ser empreendedor, porque a gente já vai acordar devendo, dorme devendo, entendeu? Tem dia que tem 10 mil na tua conta, tem dia que tá menos 10 mil na sua conta, entendeu? Mas sempre acreditando em Deus e que Ele cuida de tudo. Bacana. Você tem filhos? Tenho uma filha. Acredito que seja muito difícil, né? Você conseguir conciliar, né? Porque você Muito me difícil. disse que tem que dar 24 horas para a empresa e com o filho ainda, né? Como que você lida com essa parte, né? Ela entende? Como que funciona? Eu tenho uma filha de 2 aninhos e agora, há 4 meses, a gente abriu esse local. Então, assim, a gente tem um horário de atenção muito amplo ao público. A gente está de 9 da manhã até 9 horas da noite, mas a gente tem que chegar lá, tipo, 7 horas da manhã para poder já começar com a produção. E 9 horas da noite a gente fecha para atenção ao público. Mas aí no dia seguinte tem que entregar 5, 6 bolos, então a gente às vezes acaba ficando lá até 3, 4 horas da manhã para poder ir para casa, dormir 3, 4 horinhas para poder voltar no dia seguinte. Então, se chega em casa, às vezes minha filha já tá dormindo, sai de manhã, minha filha já tá dormindo, ainda tá dormindo. Algumas tardes, eu peço pro meu marido levar ela um pouquinho para matar a saudade. E ainda assim, são 5 minutos muito rápido, porque depois já começa o movimento na loja, entendeu? É duro, é difícil, mas eu sempre penso assim, é necessário, é um mal necessário. E eu sei que o primeiro ano, de repente até o segundo, terceiro ano é mais duro, mas que vai valer a pena, né? Uma semente que a gente está plantando, crescer dói, entendeu? Nem tudo é perfeito. Então, assim, é um mal necessário e eu sei que vai valer a pena. Eu tenho plena convicção e fé em Deus que vai valer a pena. Me tirou uma dúvida, você falou que você fazia o marketing da sua empresa, né? E hoje vocês, graças a Deus, estão com uma equipe por trás disso, né? Em qual momento que você acreditou que você deveria já adiantar, sair um pouco do seu marketing e ter uma equipe por trás disso? Então, como tá somente eu e minha irmã na nossa empresa, né? E a gente cuidando já de tudo, compra, administração, produção, atenção ao público, o marketing já estava pesando, a gente tinha dias, ou seja, o ideal é postar todo dia ou a cada 2 dias, e a gente já não estava mais conseguindo nem postar, entendeu? E então a gente viu que era necessário, sim, contratar uma pessoa. Desde o princípio a gente já tinha isso claro, porque se a gente não vende, não tem faturamento. Então, assim, querendo ou não, marketing é vendas. É muito importante para toda empresa, porque se você não vende, não entra dinheiro, entendeu? Então, agora, assim, graças a Deus, nesse 4 mês, a gente conseguiu separar já um capital para poder investir nisso, porque mesmo que você, ó, tá vendendo pouco, não tenho dinheiro, mas é algo que você tem que priorizar, como se fosse, sei lá, a farinha do bolo que você tem que fazer, Entendi. porque é extremamente importante o marketing. Ouvi, eu tenho uma pergunta. Você já tinha parentes, né, na Espanha, mas o seu esposo não. Como que foi essa transição para ele e para o casamento de vocês? Foi difícil. Difícil, porque ele chegava aqui, ele se sentia muito sozinho, né? Uma porque os amigos deles estavam todos aí no Brasil, a família estava toda aí no Brasil. E fazer amigos para ele aqui era difícil, porque ele não sabia o idioma.
Então, assim, ele falava português, as pessoas espanhol, então, assim, tinha muito essa dificuldade, essa barreira idiomática. Então, para ele sempre foi difícil, mas eu sempre estive do lado dele, apoiando ele, incentivando ele a estudar, a fazer novas amizades, e aí ele foi superando, mas foi bastante difícil para ele. E o que que fez ele... Aliás, vocês tomaram a decisão em conjunto, acredito eu, né? Porque vocês já estavam casados. Mas como que ele enxerga toda essa mudança? Porque para ele, como indivíduo, era um desafio, né? Um desconhecido. Você já tinha ido para a região. Ele nunca tinha ido até então, acredito, né? Então, o que que ele fala Exatamente. hoje em dia sobre essa mudança? Quando eu conheci o Adriano, né, a gente estudava junto na escola de noite, né? A gente trabalhava de manhã e estudava de noite. E aí a gente começou a namorar e ele sempre falou assim: "Ah, eu quero ir embora daqui". Ele via muito aqueles vídeos de YouTube morando nos Estados Unidos. Ele falava assim: "Ah, vamos para os Estados Unidos e tal. Vamos casar, vamos para os Estados Unidos". Eu falei assim: "Olha, a gente casa, mas vamos para Espanha, porque já é um local para mim que eu já conheço, né? Eu tenho documento lá, vamos para os Estados Unidos sem o green card, não dá, né?". Uhum, uhum. Então, como eu sou neta de espanhol, já tinha nacionalidade daqui, eu falei assim: "Vamos, que aí a gente casando também já facilita também a documentação para você. E em menos de 3 a 6 meses você já pode ter a documentação", que isso é a teoria, né, porque depois na prática a gente demorou uns 9 a 12 meses mais ou menos para conseguir a documentação dele. E aí, assim, foi muita ideia dele também querer sair do Brasil, porque eu estava até acomodada aí. A gente já tinha pagado a nossa inscrição da faculdade, a gente já ia começar a estudar, a fazer a faculdade, eu ia continuar na área da saúde, eu ia fazer enfermagem, e ele ia para engenharia da computação. E aí ele foi demitido do emprego dele, recebeu uma rescisão, na época acho que era 6 ou 7 mil reais, assim, ele pegou, já comprou a passagem com raiva, ele falou assim: "Vambora", entendeu? Foi muito assim da impulsividade dele. "Vambora, vamos comprar", eu falei assim: "Como é que a gente vai comprar? Você tá doido? A gente não tem dinheiro". Ele falou assim: "Olha só, compra a passagem para daqui a 6 meses, e já é algo também para motivar a gente a juntar dinheiro até lá". Então, assim, foi 6 meses de muita economia, a gente conseguiu juntar mais de 20 mil reais aí. Então a gente já chegou aqui também com um pouquinho de dinheiro, né, porque o câmbio tá altíssimo, então aqui não era quase nada. Deu não lembro se foi 1.000 e poucos euros, e Uhum, aqui é um uhum. mês de trabalho, vai embora voando. Mas aí foi a impulsividade dele, depois também ele teve que arcar com as consequências, né, foi difícil no começo para ele, mas também foi uma decisão muito da parte dele. Foi Então seu ele não maior tinha muito o que fazer. impulsionador, então, para estar aí hoje. Na verdade, as maiores decisões, assim, da nossa vida foi sempre a parte dele. Eu sempre tive muito pé no chão, muito medo, porque meu pai foi empreendedor. E eu via muita luta do meu pai de sair de casa muito cedo, chegar em casa muito tarde e dificilmente ver retorno, sabe? É uma luta constante, é uma luta diária ser empreendedor. Mas aqui na Espanha também os impostos são altíssimos, aqui tem muita fiscalização. Então tem que estar com documentação toda em dia, imposto tudo pago. Não tem como dar aquele isolé, entendeu? Não tem como vender água no farol e ganhar o seu lucro lá de 50, 100% todo dia, que você perde tudo para o governo. E aí, assim, sempre quando foi para comprar um carro, ele ia lá e financiava o carro, e aí depois eu ficava sabendo. E a casa também foi muito assim, a atitude dele. A gente, graças a Deus, conseguiu comprar nosso apartamento. Ele: "Ah, vamos tentar, vamos tentar". Eu falei assim: "Não, mas aí a gente vai ter que pagar muito dinheiro todo mês pela casa". Ele: "Vamos embora". E aí eu, assim, era a impulsividade dele e a minha fé, porque eu só confiava em Deus. Eu falei assim: "Deus, eu acredito que você vai prover para me pagar todos os meses". Muito bom, E aí muito foi bom. muito isso. E aí o negócio também, ele queria, porque queria abrir um negócio e tal. Eu falei assim: "Por que não, então a gente já não abre algo que é o que já tem demanda, já tinha cliente", entendeu? Então aí a gente se decidiu por abrir também o Império de la Charte. Ele esteve com a gente também trabalhando no começo, ajudando a gente. Hoje ele trabalha com vocês ainda? Hoje ele não trabalha com a gente, eh, porque é muito caro aqui na Espanha ter uma pessoa contratada. Então a gente decidiu nesse primeiro momento ficar só eu e minha irmã mesmo, por mais que a gente tenha que virar algumas noites.
E aí, já futuramente, quando a gente ter um pouco mais estabilizado, a gente já quer contratar mais pessoal. Mas ele foi ali uma ajuda fundamental ali no começo do Império da Lacerta. Fazia as 14, 16 horas com a gente todos os dias. Caraca, Caraca. 14 e 16. Não. E dá uma dica para o pessoal de casa que pensa em sair do Brasil, igual o seu esposo ficava olhando ali os vídeos, né, das pessoas trabalhando fora. Você já conhece a realidade do Brasil e hoje, estando em outro país, quais seriam as dicas que você dá para a pessoa que pensa em sair do Brasil e empreender ou trabalhar com qualquer outra coisa fora do país? Então, não é fácil, né? E aí é aquilo que eu falo. Você recomenda vir? Depende do seu objetivo, depende por onde você quer, até onde você está disposto a arriscar, entendeu? Depende muito, eu acho que cada caso é um caso. Tem gente que está feliz da vida aí no Brasil, entendeu? Com vendendo água no sinal, por exemplo, e ganhando aí aquele lucro limpo, entendeu? E aqui é aquilo que eu te falei. Infelizmente, não tem como dar o olé no governo, entendeu? Mas para mim não tem preço que pague a minha tranquilidade, a minha segurança, que é o que me motiva a continuar aqui. Eu sei que minha filha pode ir para a escola tranquila, que não vai ter ninguém querendo roubar o celular dela, entendeu? Eu posso sentar na beira da praia ali com meu laptop, meu notebook, e ninguém vai me roubar. Então, assim, para mim não tem preço que pague. É difícil, mas a qualidade que eu tenho aqui hoje é de uma classe média alta aí no Brasil. E aí eu, sei lá, eu tenho que ganhar 20, 30 mil reais por mês para poder manter uma qualidade de vida que é que eu tenho com um salário normal. Um salário de 1.000 e poucos euros, tranquilo. O... Pegar um gancho já da sua empresa, né? Porque você faz alguns alimentos voltado para o público brasileiro, né? E você enfrenta alguma dificuldade com ingredientes aí da Espanha? E enfrento essa dificuldade também. Tem muitos produtos aí, né? E tem muitas tendências, moda e ovo de Páscoa e tal. Aqui é difícil até você conseguir uma forma, entendeu? Mas graças a Deus a tecnologia também está avançando bastante. Hoje em dia tem sites online que a gente consegue trazer muitos materiais. Produtos de alimentação a gente encontra uma dificuldade, mas aí a gente vai se adaptando e mudando as receitas também, porque, por exemplo, o brigadeiro daí do Brasil, ele é bem doce, porque o brasileiro ele gosta de doce. E aqui, querendo ou não, tu dá um brigadeiro para um espanhol, eles acham muito doce. Ai, não, muito enjoativo. Então, querendo ou não, a gente tem que fazer adaptação de receita também, diminuir um pouco do doce das receitas. Então, assim, a gente vai se adaptando ao gosto europeu, aos ingredientes que a gente consegue também, que é uma barreira também grande de conseguir os ingredientes. Aí a preferência deles é para algo mais meio amargo? Não entendi. A preferência de doce pro europeu aí é mais pro meio amargo? Eles gostam de comer doce, mas que não seja tão doce. Tipo assim, um pão doce, um sonho sem açúcar de fora e sem um creme. Só de ter um pouquinho de açúcar na massa, para eles já estão comendo um docinho. Pra gente Entendi. não, o sonho ele tem que ter aquele açúcar, aquele creme que pô, você esteja Com realmente comendo certeza. doce, doce, entendeu? Que suba a insulina lá pra cima. Dá um pico de diabetes. Mas eles aqui não, sei lá, uma folhinha de massa de hojaldre, massa folhada, um pouquinho de açúcar para eles já é doce. Sim. E o tempero também, as especiarias, imagino que seja bem diferente, né? Eu A acho parte do parecido, salgado assim. ali. Eu acho parecido, eu acho que a base, sei lá, da cozinha é tomate, cebola, pimentão e alho, entendeu? É, Aquele sofrito ali. Então, assim, querendo ou não, legumes e verduras aqui tem. É um legume, uma verdura ou outra que não tem aqui. Por exemplo, quiabo é difícil de achar aqui, chuchu tem muito de vez em quando. mas no Mas no geral geral, é assim, tem. parecido. Legal. Muito bom. Pegando já desde que você faz os seus doces dentro de casa até hoje,
Qual foi o erro que você acredita que você cometeu que foi mais grave, que se pudesse voltar você faria diferente? Eu acho que, assim, os erros, eles são para construir e te aperfeiçoar. Eu não faria nada diferente, porque, assim, se eu não tivesse passado por todos aqueles erros, eu não teria os acertos que eu tenho hoje, entendeu? Então, assim, eu sempre peguei os erros para poder aprender com eles. Eu sei que se tá acontecendo é por algum motivo, entendeu? Mas eu acho que de repente eu teria começado antes. Eu Você teria diz com tentado. a loja ou vendendo mesmo? Eu teria aberto a Eu loja teria aberto a antes. Eu loja teria antes, aberto a loja antes, eu talvez acho. antes, eu acho. Eu sei que tudo Eu sei acontece que no tudo tempo que tem acontece que no ser, no tempo que tempo tem de que ser, no Deus, tempo mas de eu acho Deus, que mas eu acho tempo é dinheiro, eu tinha que muito dinheiro medo. tinha muito medo. Eu ainda tenho, né? Eu ainda Muito tenho, medo, né? assim, Muito decisões medo, assim, importantes da vida, decisões igual eu falei, importantes ter da vida, igual eu carro, falei, ter carro, comprar minha casa, abrir minha comprar minha loja, casa, eu fui abrir minha fácil, loja, assim. foi E muito eu dei tempo. com muito medo, não querendo dar, mas assim, meu marido me puxando, impulsando, assim, e aí eu acabei fazendo, entendeu? Eu acredito que essa Mas combinação era eu teria muito boa, acreditado tá? mais antes. E eu acredito que E essa eu acredito combinação era muito que boa, né? Uma pessoa que é mais conservadora tem aquele medo e outra que gosta muito de arriscar, porque vocês, né, ficam sempre ali um tentando auxiliar o outro nisso, né? Porque talvez Equilíbrio, se você né? não tivesse o seu marido, se fosse igual você que tivesse tanto medo de arriscar, talvez vocês não teriam a casa, talvez não teriam a loja ou algo do tipo, vocês poderiam estar se privando de uma coisa que poderia acontecer e que está sendo muito boa, muito positivamente para vocês. Acho que esse equilíbrio é muito importante. Exatamente. E eu com a minha irmã também é mais ou menos assim. Minha irmã, ela tem muito mais medo do que eu, porque eu tenho medo, mas eu faço com medo mesmo. E ela, não, como é que você vai fazer isso? Então, assim, querendo ou não, também, aí eu puxando a minha irmã, falei assim, vambora, vamos cair pra cima. Pô, tu tá aí trabalhando pros outros, se matando pros outros, vamos trabalhar pra você mesmo, se matar pra você mesmo. É uma fase dura, ela também tem um filho que tá na adolescência, que é uma fase bem difícil, entendeu? Eu falei assim, vambora, vai valer a pena, daqui a pouco a gente tá lá na Maldivas tirando onda. Eu vi que você é uma pessoa que entende muito bem como o seu negócio funciona, porque do que você já falou aqui, né, você tenta ver o que funciona para você Funciona, aqui, o que não funciona, né? Aqui no Brasil funciona de um jeito, aí funciona de outro, e você se adequa a isso, né? Então, o que você acredita que você faz aí para dar certo esse tipo de coisa, né? Esse tipo de mudança. Eu acho que o principal mesmo é acreditar. Se a gente não acredita na gente mesmo, ninguém vai acreditar, porque tem um monte de gente para te jogar para baixo, tem um monte de gente para dizer que não vai dar certo, entendeu? Então acho que assim, você tem que acreditar mesmo. Se é o teu sonho, cara, se você tem muita vontade de fazer, cai para dentro, entendeu? Porque se você já tem um sonho, uma ideia, e você dedicar bastante tempo e esforço, eu acho que dá certo, entendeu? Vai acontecer. A gente não pode se deixar se levar pelo que os outros falam. E aí tu bota sempre assim na cabeça, se der errado, tu vai voltar para a mesma vida que você tava antes. Assim, o pior que pode acontecer é você voltar para a vida que você tava Uhum. antes. Então, Exato. assim, poxa, se o pior é isso que eu já tô vivendo, então eu vou atrás do melhor, entendeu? E eu Entendi. acho que isso é fundamental, acreditar, cair para dentro e tentar mudar de vida que tendo fé dá certo. Tem muita tem muita coisa. sazonalidade nos doces que você vende na sua empresa. Por exemplo, tem Ah, um bolo que só vende em determinada data, né, em determinada época ou algo do tipo. No caso, eu digo aí na Espanha. Deixa eu aproveitar a pergunta. Tem um produto queridinho, favorito aí da Império? O queridinho dos salgados é a coxinha e o bolinho de aipim também, com carne moída. Hum, Vende bastante do Imagino. salgado. E dos doces, além dos bolos personalizados, a gente também vende bolos na vitrine por porção. E sai muito nosso pudim também brasileiro. E a tarta de queijo. muito bacana. Tudo bem.
Perfeito. Quais planos você tem para o futuro do Império de Las Tartas? O que que você planeja para daqui até o final do ano e como você se vê daqui a 5 anos? Daqui pro final do ano, eu já quero ter pessoas contratadas para mim poder ter um pouquinho mais de tempo livre. E não para ter tempo livre para gozar, senão que para continuar caindo dentro, continuar empreendendo. Não sei se no Império das Tartas, mas eu quero montar meu império. E nem que seja diversificando os investimentos em outras, empreender em outras áreas também, entendeu? Entendi. O Império vai continuar. O Império de La Starta, de repente, o meu sonho para ele é abrir franquias, outros pontos, outras lojas Muito daqui a um bacana. tempo. Mas também eu tenho vontade de focar em outras áreas além do Império de La Starta. Você disse franquia e funcionários. Queria ver com você a viabilidade que você vê para ter funcionários, né? Porque aqui no Brasil a gente vê que é muito imposto, né, para você ter um funcionário, só que a gente não sabe como é aí na Espanha, né? Se é mais custo do que aqui no Brasil, né? Se é mais viável ou não, porque aqui a gente tem muito custo, você paga cerca de 80% mais ou menos para você ter um funcionário, né? Por isso, se você pagar R$ 1.000, você deve pagar 1.800 no total para ter esse funcionário aqui no Brasil. E como que funciona aí na Espanha? Aqui é mais ou menos igual. Você paga um salário de 1.200 para pessoa, e aí o custo real que você tem com imposto, com tudo, é de 2.000 euros por mês por funcionário, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um faturamento bem mais alto para poder começar a contratar. E é aquilo. Eu acho que a gente também, como empresário, a gente não pode ter medo de contratar. Assim, é verdade que o início, como eu falei antes, então o início é árduo, mas a gente às vezes tem que dar um passo de fé, assim, vambora, porque às vezes a gente. Isso é o que impede a gente de crescer, entendeu? Com certeza. Eu acho que às vezes a gente tem que arriscar. Olha, vou contratar mesmo porque, querendo ou não, é o que eu te falei, igual meu marido comprou a passagem para daqui a 6 meses, então assim, a gente tem uns 6 meses só para poder juntar dinheiro. Então a gente acaba fazendo um esforço maior. Então você contratando, querendo ou não, tu sabe, ó, tem que pagar 2.000 daquele cara ali no final do mês. Então vambora. Não tá vendendo? Bato de porta em porta pra vender coxinha até dar certo, entendeu? Então, assim, querendo ou não, às vezes essas loucuras, assim, sempre com o pé no chão, mas às vezes essa loucura, assim, é o que te motiva e te impulsa a crescer, Sem falar entendeu? que um funcionário, ele, por exemplo, você funcionário na recepção te dá mais liberdade para produzir, para testar novos ingredientes, novos produtos, pensar na expansão de marca, né? E isso acaba se pagando com o tempo, né? Exatamente, exatamente. Essa é a ideia, contratar funcionário, ter mais tempo de produção, ter mais tempo para administração, para empreender, entendeu? Entendi. E isso não é o momento ainda, mas em breve será. Pode ser abençoando aí, a gente aumentando Até o nosso final do ano, faturamento. tenho certeza que vocês conseguem. Com certeza, em nome de Jesus. Com certeza. Ouvi, quando você morava aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, de qual bairro você era? Duque de Caxias, Sarapuí. Caraca, Sarapuí. Sarapuí, pertinho de onde eu morava. Olha só, Sarapuí, Baixada, né? Duque de Caxias. aí. Conhece Vila Rosário? Conheço, pô. Então, Pantanal, morava por ali. Legal, legal. E olhando para esse bairro, para essa região, né, Caxias, ali como um todo, qual que é o sentimento que você tem com relação ao local e o que que esse local te trouxe de aprendizado? Eu falo isso porque a nossa premissa aqui é entrevistar pessoas da Baixada, né? E você é da Baixada, Ah, né? Você conviveu isso ali aí. muito tempo. Então, Sou da conta pra gente o Baixada. sentimento e o que que você pensa quando pensa ali na região, nas pessoas que estão ali, que eu imagino que você deve conhecer até hoje, né? Pessoas de lá, enfim. Sim, sim, eu tenho família ainda. Eu morava na casa da minha avó, aí no Jardim Gramacho. É, E aí, o que acontece? Quando eu lembro do local, da minha infância, eu trago memórias muito boas, né? Mas eu voltei aí no Brasil tem uns 2 anos atrás, quando eu tava grávida, e o sentimento que eu tive foi de tristeza, sabe? Assim, de pena,
porque a gente tá. Eu agora, né, tô acostumada com outra realidade. Então, assim, quando eu cheguei e eu vi que os comércios estavam todos fechados, 7 horas da noite, toque de recolher, por causa da violência, sendo que era um local que eu ficava ali até 11, depois saía do culto e ia pra lá, pra lanchonete, ficava até 11 horas, meia-noite, na maior tranquilidade, conversando. Aí tu vê, assim, 7 horas da noite, não tem mais onde comprar uma Coca-Cola, não tem mais onde comprar o pão, toque de recolher, tudo fechado, todo mundo dentro de casa, tu sai pra rua, não pode fazer uma ligação de emergência, porque tu não pode levar o celular. Uhum. Então, assim, é de tristeza, porque infelizmente não tem essa liberdade de ir e vir, igual a gente tem aqui, sabe? Então, assim, é um sentimento de tristeza hoje que eu tenho. E você acha que sair daqui te expandiu a mente como um todo? Sair Sim, eu do acho seu que sim, ambiente ali? porque né, o que que acontece? Quando a gente nasce e é criado em um lugar e a gente não sabe que tem lugares melhores, a gente acha que o melhor que tem é aquilo ali. Então, assim, tu tem a visão limitada, entendeu? Você acha que o melhor que pode acontecer ali para você é ter a sorte de conseguir um emprego bom e se conseguir, porque às vezes tu bota currículo e não consegue trabalho, ou passar para um concurso público. Então, assim, a sua visão se limita àquilo, entendeu? E quando você vê que tem um mundo aqui fora, que tem um monte de possibilidades, que você pode empreender, que você pode ganhar muito mais que uma pessoa concursada, sabe? Você começa a abrir a sua mente e expandir, assim, a sua visão, ver que tem outros horizontes, entendeu? Então, assim, querendo ou não, acho que influencia muito o local que você tá. E graças a Deus é o que eu falei antes, tem a internet, então assim, eu acho que você acompanhar podcast como o seu, entrevistando aqui internacionalmente, vendo vídeos em YouTube assim, você começa a conhecer outras realidades, né? Então o pessoal começa a acordar mais, ver que tem mais vida além disso, abrir um pouco mais a mente. Mas assim, para quem não tem acesso a essas coisas, fica limitado naquilo ali, né? Acho que o melhor que pode acontecer é isso. Mas tem muita vida aqui fora, cara. Graças a Deus eu consigo ter essa visão e eu acho que sim, influencia sim. Muito bacana. Vou voltar só aqui um ponto do marketing da sua empresa. Eu estava dando uma olhada no Instagram e vi que tem muita parte de doce, né? Aqui, geralmente no Brasil, a gente está vendo uma revolução que as pessoas estão simpatizando com a marca através do rosto da pessoa e simpatizando com a pessoa, né? Então, quem está mostrando muito o rosto hoje em dia está vendendo bastante, está conseguindo novos clientes. Você costuma ser uma pessoa ativa, né, nas redes sociais, tanto nas suas, né, quanto na da Império de Las Tartas, tanto você quanto a sua irmã, para poder captar esse público? Na minha rede social eu não sou muito ativa, gosto um pouco mais de privacidade. E depois, no que é da empresa, minha irmã é super tímida para gravar um vídeo. Eu entendo essa necessidade, sim, de mostrar o rosto para vender. E eu tô sempre tentando fazer um stories, mas é aquilo que eu te falei, a gente tá. Tem dias que a gente vira a noite lá trabalhando e tá até a noite do dia seguinte. Já fiquei lá 36 horas trabalhando direto, sem dormir, só Nossa. produzindo, produzindo, produzindo. Então, assim, querendo ou não, não abre muito espaço pra mim poder me dedicar a isso, entendeu? Mas nada, Entendi. ontem mesmo teve gravação lá no local com essa empresa que a Eu gente vi. conseguiu contratar. Participei de uma gravação, entendeu? Querendo ou não, ali me mostrando um pouquinho mais, Muito bom. além de me mostrar só nos stories, né? Eu entendo essa necessidade e quero ter mais tempo para poder continuar nessa pegada aí, que eu entendo que isso é extremamente importante. Você estava falando sobre o tempo, né, que você usa. E geralmente no início do projeto é assim: você tem que dar muito de você para você poder dar certo. Acredito que, por exemplo, se você tivesse 5 funcionários te ajudando, você não trabalharia metade, talvez, das horas que você está tendo que gastar agora. Só que é inviável você custear 5 funcionários agora. Então, acredito que só de você estar entendendo que você tem que gastar as suas horas agora para no futuro, né, você poder contratar funcionários, ficar mais, não ter que ficar as 36 horas,
né, fazendo a produção, tudo isso e pensando mais na parte estratégica, acredito que você já está muito avançada, né, nisso e geralmente é isso que traz também, né, um futuro muito próspero para vocês, tá? Então, eu Isso acredito aí. muito nisso, até porque eu estou vendo como que você gere isso, vocês têm muita mentalidade para poder gerir esse projeto. Muito bacana. Uhum. A administração financeira ela é extremamente importante. Então, assim, a gente dá muitos passos pela fé, mas sempre com o papel e a caneta do lado, fazendo conta, entendeu? Então, assim, principalmente nos primeiros anos de empresa, a administração financeira é extremamente importante. Você tem que entender que o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Estipula um salário para você. No começo é um salário baixo, depois você vai subindo e se limita a viver com aquilo, entendeu? Tem muita gente, e isso eu vivi também. Minha avó uma vez abriu uma cafeteria na garagem de casa mesmo, ela me botou para trabalhar lá, e aí eu tinha uns 12 anos, né? E aí ela passava tudo no cartão, e aí o dinheiro que entrava no caixa, ela pegava lá, entrava 200, 300, pegava o dinheiro e gastava com compra para dentro de casa e pagava mais cartão. Então, assim, ela misturava o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal dela, não tinha administração financeira nenhuma. Então, assim, infelizmente, isso aí é o que quebra muitos negócios hoje em dia. As pessoas Sim, não têm essa administração financeira. Então, assim, no pouco tempo livre que eu tenho, eu tô sempre também seguindo perfis de Instagram de pessoas que já são empreendedoras. Então, querendo ou não, você aprende muito também com esses vídeos e eu continuo estudando, sempre buscando muito conhecimento sobre essa área para poder dar certo. parabéns, você tem muito futuro e muita chance de dar certo também. Com certeza. E com Obrigada, essa obrigada. loja linda, 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 né? Tava perguntando para ela quem foi que idealizou a loja, porque ficou muito bonita, né? A Uhum. loja. Foram as duas? E com o engenheiro, né? Que lá precisa. Isso, a gente fez um projeto com o engenheiro. Primeiro a gente idealizou lá no chat GPT, né? Botamos lá para IA criar, e aí ali a gente pegou uma base também, algumas dicas. E aí depois sentamos com o engenheiro, a gente expôs os nossos gostos, né? E ele expôs o que ele podia fazer ou não dentro da lei, o que ele podia botar ou não. E aí a gente também meteu uma mão na massa, botamos lá os papéis de parede, os pisos, foi tudo a gente. E tem alguma coisa que você sente falta do Brasil, seja para o seu negócio ou pelas pessoas, pelo local? Eu sinto falta do Brasil muitas coisas, né? As pessoas, os amigos, a família. Para o meu negócio, eu sinto falta de uma loja específica para confeiteiros, porque aqui não tem, infelizmente, as que tem aqui são muito pequenas e não atende a nossa demanda. E a comida, né? Justamente, e por isso também que a gente abriu o Império das Tartas, né? A comida a gente sempre sente falta. Então, assim, o Império das Tartas ele começou de uma necessidade. A gente chegou aqui em maio, em agosto era o aniversário do meu sobrinho. A gente procurava alguém para fazer bolo e salgado e não tinha, porque aqui nos aniversários eles botam um monte de Pringles, de batatinha frita Pringles para as crianças comer, um monte de doce, um bolo que é puro chantilly, quase não tem bolo. Então eu falei assim, não vou dar isso no aniversário, né? Poxa, gente brasileiro gosta de coisa consistente, né? Aí eu falei assim, vou ver uma receita na internet, eu vou fazer. Vi a receita na internet, fiz as coxinhas, fiz o bolo, deu muito certo. O pessoal gostou, comecei a levar pro trabalho e foram encomendando. Então, assim, a necessidade de querer comer uma comida brasileira e não poder me fez dar esse primeiro passo de eu mesmo meter a mão na massa e fazer. E hoje trazer isso como um negócio, uma fonte de renda para mim. Muito bacana. Vamos lá. Vitória trouxe algumas fotos aqui sobre a trajetória dela, né? Até a recente abertura da Império. Então vamos ver. Vicky, fala um pouquinho pra gente desse vídeo aqui. Isso aí foi eu dando curso, né? Quando eu ia largar tudo e ir embora pro Brasil de novo. Tava tudo dando errado, mas aí tudo conspirou pra gente continuar aqui, não tinha mais voo, então eu acabei ficando e graças a Deus. Foi que Muito permitiu a bacana. gente abrir para hoje. Muito bom. Na época desse curso,
Você já tinha feito o curso de confeitaria, de padaria? Nessa época ainda não. Eu tinha saído do hotel, né? De limpeza, e eu tava só com os bolos mesmo, recebendo seguro-desemprego. Não via mais saída, não via nada. Eu falei assim, foi embora pro Brasil. E aí, querendo ou não, aqui, se eu vendesse, eu fiz, eu acho que 3 ou 4 dias de curso. Eu falei assim, poxa, se eu conseguir 500 euros aqui, é quase 3.000 reais lá no Brasil. Então, já é 3 meses de Sim. salário em 3 dias aqui. Então, eu só tava focando nisso mesmo, levar dinheirinho pro Brasil para sobreviver os próximos meses. Sim, sim. Não, o que eu acho incrível é que o seu bolo era super estruturado já, né? Você já tinha conhecimento suficiente para passar para outras pessoas. E como que você aprendeu a fazer tudo isso? Sim, eu comecei, como eu falei, né? Devido à necessidade, eu comecei a ver vídeo na internet. Eu falei assim, e eu, graças a Deus, desde uma conta de matemática até um bolo, eu sempre consegui ver e reproduzir com muita facilidade, né? Então, eu vi os vídeos na internet, sempre fazia e dava certo. Tem pessoa não, né? Que vê a Legal. receita, fala que faz tudo igualzinho e nunca sai Hum. do mesmo jeito e tal. E eu sempre tive essa facilidade de não reproduzir e conseguir fazer dar certo. Esse aí já é um exemplo do bolo dela, né? É. Isso é um pêssego no começo? É No um meio? pêssego. Isso aí foi um dos meu primeiro bolo de encomenda, esse daí. Minha colega do hotel provou, gostou e encomendou um bolo. Meu primeiro bolo de Bacana. encomenda, assim, pra fora. Muito bom. Pode passar, Oscar. Ah, aqui na época da enfermagem, né? Estudando enfermagem, técnica de enfermagem. Uhum. Aí já foi no meu segundo trabalho, numa empresa de engenharia, onde eu consegui juntar aí os Hum. 20.000 reais em 6 meses. Aqui era administrativo? Era até um pouquinho de RH ali também, porque a gente cuidava da contratação do espião para a empresa. Sim, 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 bacana. Isso aí é a montagem da loja? É a gente lá metendo mão na massa, fazendo a barra ali da a estrutura Vocês da mesmos que vitrine. fizeram? Nós mesmos que fizemos. Muito bacana. Incrível. Muito bom. Meu Aí, marido e minha irmã me as ajudando lá. provas. Agora, quando vem a loja bonitona lá, né? Tem fotos aí para aprovar. Como Quem que vê o foi, close né? não vê o perrengue, né, que a gente passou. É, é verdade. Muito bom. A Caraca. loja era assim e mudamos totalmente, porque antes era um bar de mais de 40 anos atrás, o bar, então assim, precisava de uma reforma, uma lavada de cara. Foi uma inversão bastante alta, mas que tá dando Vocês retorno tiveram pra que gente. destruir as coisas? A gente teve que destruir porque a cozinha ela media tipo um 2 por 2, assim, era muito Hum, pequena. E E a aí a loja gente é grande, precisava né? de muita. A loja é grande, tem mais de 100 metros quadrados. E aí a gente precisava de muito espaço de cozinha e a gente também precisava de um quarto refrigerado para poder fazer a elaboração dos bolos. Um quarto hum, frio, né? E então a gente teve que quebrar essa parte da cozinha pequena e fazer uma cozinha grande. Essa aí foi minhas alunas de uma das aulas que a gente deu. bacana. A gente Legal. montou Todas são 3 ou 4 estrangeiras? grupos. Não, a maioria, inclusive, era brasileira, né? Porque como eu falei e anunciei que ia parar de fazer bolo, inclusive o curso ele não estava nem calculado. Eu falei assim, gente, eu vou embora pro Brasil, vou parar de fazer bolo. E aí as próprias clientes falaram assim, ah, então me ensina pelo menos a fazer um bolo gostoso igual o seu. E aí ali eu cobrei um valor super econômico, assim, super rentável. E dei um intensivo de um dia. E aí no dia seguinte, não, por favor, mais alunos me procurando, falando que por favor queriam aprender. E aí, no final, eu tinha programado acho que 1 ou 2 dias de curso, e no final acho que foram 3 ou 4. Você teve Legal. algum feedback, né, de alguma delas que abriu também alguma doceria, Sim, algum... sim, sim. Tem? Eu tenho, sim. Depois disso, uma dessas aí também que tá na foto, a Erika, ela abriu, começou a vender bolos também. Muito Eu bacana. acho que Legal. hoje em dia ela não tá mais, mas também eu tive uma aluna, a Rafaela. A Rafaela, eu dei aula pra ela e ela tá até hoje vendendo bolos. Não segue as mesmas receitas, ela aperfeiçoou bem mais hoje em dia. É o que eu falo, né, cara? Eu tenho prazer em ensinar. Tem gente que fala assim, não, não vou ensinar não, porque você vai dar sua receita. Eu falo assim, nem todo mundo faz com o mesmo amor, os mesmos ingredientes que você faz. Então nunca sai igual.
E outra, eu acho que tudo que a gente tem aqui nessa terra, assim, de mais valioso é o nosso conhecimento, né? Que ninguém tira. Então é algo que eu gosto muito de compartilhar, o meu conhecimento. Eu gosto de ensinar, tenho bastante paciência para isso. E assim, eu gosto de ensinar para que os meus alunos sejam, inclusive, melhor do que eu. Minha mãe sempre falava, eu tô criando você para você ser melhor do que eu. Eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja melhor. E quando eu tenho, assim, alunos, porque até hoje tem gente perguntando se eu dou curso, se eu posso ensinar, se eu posso dar curso. Então, assim, se no futuro eu ensino, é para que eles com certeza sejam melhor do que eu e tenham muito mais sucesso que eu. Muito bom. Muito bacana. Bom. Ai, que lindo, ó. Meu filho ia Vai gostar. te ver, né, com aquele meu primeiro bolo, né? A gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando. É, muito bacana. Isso aí, as criançadas Aí adoram. era eu lá É. trabalhando no hospital. Você sente falta desse período do hospital? Senti falta, não. Eu gosto muito também dessa mudança do crescimento. Eu não gosto de estar estagnada num lugar. Então, assim, eu estava no hospital em um cargo, e aí eu já comecei a estudar outra, ou seja, dentro do hospital mesmo, mas outra área, que foi o técnico de imagem, diagnóstico e medicina nuclear para fazer raio-x. Então, assim, eu gosto sempre de estar aprendendo, mudando, conhecendo, adquirindo novos conhecimentos. Entendeu? Hum, Nunca gostei de estar parada assim no mesmo lugar. E querendo ou não, assim, no Império das Chartas eu posso estar sempre inovando, porque tem sempre novas Sim, tendências. E eu tô sim. sempre aprendendo e isso é bastante legal. ah, Eu que imagino meu linda essa fechamento Esse aí é aí, algum dia de Adalberto. inauguração ou Isso não? foi ontem, Ah, depois da foi gravação, de ontem. tirar uma foto junta, pra Muito gente bacana. começar a aparecer mais nas nossas redes sociais. É, que charme, né? Esse lugar. É, todo mundo gosta, é bem aconchegante. E tem cadeiras, né? Mesa ali para a pessoa consumir no local ou delivery, né? O delivery, a gente Uhum, também entrega no Uber Eats. muito bom. Acabou. O que é essa última foto, a anterior, sua com a sua irmã? O que ela representa para vocês? Pra mim, representa a nossa união, né? O meu fechamento, tipo assim, se eu tenho um trabalho pra finalizar e eu tenho que ficar lá até 3 horas da manhã, ela não me abandona nunca, ela fica lá até 3 horas da manhã comigo, nem que seja só pra fazer companhia. Tem coisas que só eu posso fazer e tem coisas que só ela pode fazer, então, assim, a gente se apoia muito, assim. Então, querendo ou não, igual o meu marido era o impulso para decisão importante da minha vida, eu também sempre fui esse impulso para decisões importantes da minha irmã. Sim. Então, para mim, assim, ela é minha base, meu fechamento 10 a 10. Muito bacana. Qual que é o nome da sua irmã? Laís. 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 Um dia a gente pode Parabéns, entrevistar as Laís. duas juntas, né? É, vamos deixar o convite Será que aqui ela para Laís. toparia? Eu Você disse que acho ela é que bem não, tímida, ela é né? muito tímida, ela é muito tímida. Inclusive, a gente foi convidada no mês passado para poder participar aqui de um programa de televisão. A gente também gravou fazendo uma receita, um bolo de cenoura com chocolate e uma coxinha. E aí eu tive que trabalhar muito no psicológico dela, para querendo ou não vai ajudar, a gente vai vender mais, é marketing, é visibilidade. E aí ela acabou topando, mas com muita vergonha, ela é muito tímida. Mas ela vai aparecer aqui, tenho certeza. A gente vai Isso convencer aí, ela. Tenho isso aí, deixa essa certeza. missão aí para você, Lucas. Tá bom, pode deixar, eu convenço. É, a gente pode ir pro quiz? Vamos pro quiz. Tá. O quiz é para. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder se ela é mito ou verdade. Tá bom? Beleza, Tá. tá bom. Vou começar aqui. É mais fácil abrir empresa na Espanha do que no Brasil. Mito. É mito? Tá. Os espanhóis pagam mais por produtos gourmets brasileiros. É que eu Mito. botei a entonação errada. Oi? É mito? Acho que é mito. Mito, beleza. A burocracia espanhola ela é mais eficiente do que no Brasil. Eu acho que tem um pouco de verdade aí, sim. É verdade. É obrigatório ter sócio espanhol para poder abrir uma empresa aí.
Eu acho que é verdade. Essa área aí eu não sei não, mas eu acho que para abrir empresa. Não, na verdade, você pode abrir empresa aqui. Você pode abrir empresa sendo Pode, sem estrangeiro. ter nenhum espanhol Pode como abrir, você sócio? pode. O imposto espanhol é mais baixo do que os impostos brasileiros. Tô por fora, mas eu acho que tá no tete a tete aí, tá bem parecido, hein? Perfeito. Empreender na Europa dá mais qualidade de vida do que no Brasil. Tu me bota na dificuldade. Eu acho que o empreender é difícil em qualquer parte do mundo, cara. Eu acho que no Brasil, na Europa, a dificuldade de ser empreendedor já é. Só de dar esse passo de ser empreendedor já é difícil, independente do local onde você esteja. Mas você acredita que ele tá te dando mais qualidade de vida do que quando você estava aqui no Brasil? O estar na Europa, sim, mas não o empreender na Ah, Europa, tá, entendeu? entendi. O espanhol médio consome mais doces do que o brasileiro. Eu acho que é mentira, eu acho. Tá. É mais difícil conseguir empréstimo bancário na Espanha para um empreendimento. Não Isso sei é se já mais chegou nessa difícil. parte. Eu acho que sim. Tá. Trabalha-se menos horas na Espanha do que no Brasil, como empreendedor. Ela depois de trabalhar 36 É. horas direto. Eu acho sumido, cara. Empreendedor em qualquer lado do mundo tá 24 horas ligado na empresa. Beleza. Os espanhóis são mais fiéis como clientes. Eu acho mito, hein? Eu gosto muito dos meus brasileiros aqui na loja. Sério? Puxando para eles aí um pouquinho, né? Acho que acabou. Boa. Foi. Ah, tem mais uma, peraí. A mão de obra espanhola é mais qualificada do que no Brasil, no caso, para o seu ramo de doces. Eu acho a mão de obra aqui mais qualificada, mas a qualidade dos trabalhadores brasileiros não tem igual, hein? Entendi. A gente é pau pra toda obra e aqui eles se limitam àquilo que eles estudaram e pronto, entendeu? Entendi. Muito bacana. Bom, então, para a gente encerrar, deixa uma mensagem, uma dica, um conselho, um recado para os seus amigos do Brasil, que seja. Aproveita agora esse microfone aí. Vamos encerrar essa conversa maravilhosa. Acredite nos seus sonhos, tenha fé, luta por ele, bota aí todo o esforço e empenho e acredite que vai dar certo. Muito bacana. Isso aí. Vitória, muito obrigada. Agora, 4h43 aqui, 7, vai dar 8 horas aí? Vai dar 8 horas da noite aqui. Vai dar 8 horas da noite. Muito obrigada pela essa conversa. Muito boa noite. Bom domingo para sua família, boa semana. Esperamos vê-la em breve com a Laís também, Com né? Com a certeza. sua irmã, entrevistar novamente, para a gente ver aí a evolução, que com certeza vai ter muita novidade para trazer para a gente, né, Lucas? Sim, com certeza. E a gente está muito feliz também, né? Porque é a nossa primeira entrevista nesse modelo, né? De estar bem longe, né? Você está na Espanha e está conseguindo fazer essa entrevista com a gente. Então, a gente está super feliz. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês por me dar essa oportunidade aqui, compartilhar um pouquinho com vocês. E é isso aí, a gente se vê em breve. Com Com certeza. certeza. Tchau, tchau. Pode orar se o pessoal Tchau, de casa. obrigado. Tchau, Buenas tchau. noites. Buenas noites. Buenas noches. Tchau. Tchau.